queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz de Cristo, amém? Vamos orar e dar sequência ao nosso culto, que a partir do prelúdio já começou, né? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, te louvamos no dia de hoje mais uma vez, damos graças pelo ar que respiramos. Damos graças, Pai Santo, por ser chamado de teu povo. Te damos graças de sermos a tua noiva e ter a certeza que um dia nós vamos morar no céu. Toma esse culto em tuas mãos, toma as nossas vidas em tuas mãos. Abençoa cada um de nós, abençoa aquele e aquela que está a caminho, e abençoa também aquele e aquela que não pode vir por uma razão ou por outra, condicionando, Senhor, a todos e a todas a estar na tua presença, te louvando e te adorando. Que a tua presença possa ser e continuar sendo a coisa mais importante de nossas vidas. Nós te amamos assim, cremos na tua presença entre nós, e receba o nosso louvor, receba nesta noite a nossa adoração. Te oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 150. Começa assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes de danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia, amém? E assim, amados irmãos, se eu e você respiramos, o convite é louvar o Senhor, louvar o Senhor, com um cântico, e depois nós vamos fazer oração de confissão de pecados, amém? Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno
pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Glória a Deus. Vou convidar a irmã Deusimara, nesse momento já vai estar fazendo oração de confissão de pecados. Eu queria que você, meu irmão, que você, minha irmã, sentisse bastante à vontade diante do seu Pai. Confessar pecado é estar ajoelhado, sentado à vontade diante do papai e falar com ele qual tem sido o teu problema, né? Conta para ele onde está a tua dor, né? Vamos aqui confessar pecados a todo esse momento e depois nós vamos dar sequência ao nosso louvor e à nossa adoração. Querido Deus e amado Pai, Senhor de nossas vidas, estamos aqui, ó Deus, agradecidos, Pai, e engrandecendo o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos na Tua casa, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor, e por aquelas que não estão também, Senhor. Nesse momento, Pai, nós nos prostramos, nos colocamos diante de Ti, Pai, prostramos nosso coração, prostramos nossa alma, Senhor, dizendo a Ti, Senhor, que não somos nada sem Ti, Senhor, e Te pedimos perdão, Senhor, perdão pelas falhas cometidas, porque somos imperfeitos, Pai. Tu bem sabes que somos pó, Senhor, ó Deus, porque Tu és o nosso Criador. Ó Deus, vem nos transformar a cada dia, Senhor. Vem nos moldar a cada dia como vaso na mão do oleiro, Pai. Nós estamos aqui Te pedindo, Pai, para sermos transformados, lapidados por Ti, Senhor. Ó Deus, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, perdão, Senhor, pelos pecados de hoje, de amanhã, de sempre, Senhor, que as Tuas misericórdias, Senhor, possam nos seguir, Senhor, conforme a Tua infinita bondade, Senhor. Ó Deus, que a Tua face, Senhor, Pai, não venha, Senhor, olhar os nossos pecados, Pai, e que Tu possa perdoar nossas iniquidades. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E assim, amados, vamos dar sequência à nossa adoração, amém? Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Dia e noite subo a Ti nossa
adoração. Dia e noite subo a ti nossa adoração. Dia e noite subo a ti nossa adoração. Dia e noite subo a ti nossa adoração. Dia e noite. Dia e noite subo a ti nossa adoração. Dia e noite subo a ti nossa adoração. Dia e noite subo a ti nossa adoração. Oh, dia e noite subo a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, Senhor, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória, tua é a glória. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Teu reino é sempre eterno. Canta, igreja. Justiça. A tua igreja te adora. Te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ontem aconteceu nesse lugar aqui, irmãos, uma programação chamada Natal com Amor. Enquanto a gente cantava aqui, teve um pequeno culto. As pessoas aqui esperando para receberem suas cestas, as crianças esperando para receber presente, para serem auxiliados de alguma forma, e isso também é a função da igreja. As pessoas estavam aqui entregues na adoração. Claudinha estava aqui ontem, né? A gente via aqui pessoas aqui chorando, gente de mão para o alto, pessoas contritas e recebendo de Deus aquilo que Deus tem para dar a quem o busca, que é edificação, que é renovo, paz, alegria. Então, nessa noite não se intimida, não. A igreja está um pouquinho vazia aí, ó, né? Os irmãos já estão em clima de final de ano, muita gente viajando, alguns dando atenção a coisas seculares, a família. Mas nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui para adorar a Deus. É mais uma oportunidade. Quando se está num leito de hospital, não dá para estar aqui.
quando está passando por alguma privação, alguma necessidade extrema que nos impede de chegar nesse lugar, a gente fica nervoso e agitado querendo estar aqui. Então, já que estamos, fica de pé um pouquinho aí, para nós dedicarmos a Deus alguns 10 minutinhos, 15 minutinhos de adoração e de louvor a Ele. Vai olhando para o lado aí e dando um alô para o teu irmão, dá a paz para ele, dá um sorriso para trás, olha para trás, né? Faça aí o seu culto também fraternal, né? Onde a gente cumprimenta uns aos outros, isso é maravilhoso. Igreja viva é isso, irmãos. Não é só a igreja cheia, mas onde houver 2 ou 3, ali tem manifestação do poder do Espírito Santo. Olha, tem mais de 2 ou 3 aqui. Graças a Deus. Tem muito mais de 2 ou 3 aqui. Então Deus está nesse lugar como resposta. Daqui a pouco tem irmão Alex dando uma palavra aqui, mensageiro dessa noite. Mas nesses louvores que serão entoados aqui, que continuaremos a cantar, deixa Deus falar no teu coração. Deixa mais uma vez a graça do Senhor fluir em você. Aleluia. Porque isso bate aí, isso bate aqui, e a gente sai daqui edificado. Todo culto é culto. Não existe culto bom e nem culto ruim. Existe culto para o Senhor Jesus. O bom e o ruim é uma percepção humana e isso não vale. Culto é culto. Culto é para o Senhor. Culto é para louvar aquele que nos deu salvação. Aquele que abençoou a nossa vida. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. E as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Então canta que o reino do nosso Senhor Jesus é eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora nessa noite. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora, essa igreja te adora, a tua igreja te adora, pois o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A
tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mais um ano, irmãos. Mais um ano e nós estamos seguros e protegidos nos braços do Senhor. Mais um ano eu desafio aos poucos irmãos que estão nesse lugar aqui dizer que esse ano faltou alguma coisa na tua casa, que você ficou sem se alimentar, que você ficou sem pagar suas contas, que você ficou sem a provisão de Deus na tua vida. A palavra de Deus é fiel, irmãos. Ele promete, Ele cumpre. Continue acreditando e sendo multiplicador dessa verdade, do Deus que cuida, do Deus que abraça, do Deus que nos ama, do Deus que nos conduz. Amém, irmãos? Olha que música linda. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, e o seu amor, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Seguro estou nos braços. Seguro estou nos braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Sua igreja em teus braços.
Aplauda esse Deus aí, irmãos. Cuidador, provedor, abençoador. Louvado seja Ele. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor, nesse momento fazendo as nossas ofertas. Mas antes eu queria ler com você segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9, somente o verso 6. É possível? 2 Coríntios 9, 6. Se você tem Bíblia, abra. Se não tem aplicativo de celular, né? Se não tem nada, hoje eu não posso pedir você para ver um data show. Nós estamos debilitados aí de data show, hoje estamos com problema. Acharam? Vamos ler ao 3. Lê na sua tradução como está, ok? 1, 2, 3. Amém ou não? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Todo mundo achou? Amém? Só o verso 6. 1, 2, 3. Leiamos. Amém? Pode sentar um pouquinho, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você semeia semente de mamão, você colhe mamão ou banana? Mamão, não é isso? Se você semeia semente de laranja, você colhe laranja ou tangerina? Laranja, não é isso? Se você semeia semente de bergamota, você colhe bergamota ou tangerina? Bergamota é um tipo de tangerina. É um tipo, é diferente uma da outra. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Que eu colho exatamente aquilo que eu semeio. Eu colho exatamente aquilo que eu semeio. E ofertar, na verdade, a oferta, na verdade, é uma semente. Tanto é que o texto é bem claro, Paulo falando na igreja. Aquele que semeia, não se semeia outra coisa, não se semente, irmãos. Se eu semeio, eu estou semeando uma semente. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia com abundância vai colher. Amém? Com abundância, ceifará. Sabe, a gente entende, amados irmãos, que a quantidade que eu semeio, a quantidade de semente que eu lanço na terra, implica em dizer que eu vou colher pouco, mais ou menos, ou muita coisa. Não é isso? O texto é bem claro sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Cada oferta é uma semente no reino espiritual. Quando eu semeio no contexto de igreja, quando eu semeio no contexto terra espiritual, reino espiritual, né? Entenda que essa semente que você semeia é uma semente espiritual. Ou seja, você tem uma cédula de R$10, exemplo. Você tem uma cédula de 50 ou de 100. Quando você se dispõe a semear, a entregar, deixou de ser dinheiro e passou a ser semente. E você está semeando no reino espiritual. E se no reino material, no reino secular, se no mundo secular eu semeio muito e colho com fartura, entenda comigo que se eu semear no reino espiritual, não pode ser diferente. Até porque Paulo fala na carta dele aqui, se você semeia muito, você colhe com abundância. Se você semeia pouco, vai colher pouco. Ninguém planta sem esperar uma colheita, irmãos. Olha só, ninguém semeia sem esperar uma colheita, amém? Tá? Eu acredito que os plantadores, os agricultores, quando semeiam, eles estão esperando uma fartura de colheita para que ele ganhe muito, não é isso? Né? Para que ele possa vender muito e com isso ter grandes lucros, grandes proveitos. Então vamos lá.
Ninguém planta sem esperar uma colheita, mas a colheita, neste caso aqui que eu estou te falando, em especial, neste caso, ela vem do Senhor. E eu digo mais, aquela colheita lá do agricultor também vem do Senhor, porque se o Senhor fechar o céu, meu irmão, não vai ter colheita nenhuma. Se não tiver sol sobre a lavoura, e se não tiver chuva sobre a lavoura, não tem colheita. A colheita vai ser bem pequena. Quando semeamos em fé, estamos dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu creio que o teu reino é fértil. Eu creio que o teu reino é próspero. E tu multiplicarás o que eu te entrego. Entende? Quando eu semeio com fé, é isso que eu estou dizendo para Deus. Eu sei que o teu reino, eu creio que o teu reino é próspero. Eu sei que o teu reino gera multiplicação, gera fartura, é daí que vem tudo isso, e eu creio que quando eu estou te entregando, tu vai me devolver de alguma maneira. Sabe, porque Deus é um Deus fiel. Há colheitas que só virão, sabe, irmãos, depois que uma oferta for colocada no altar. Afirmo para vocês que até um concurso que você faz, o homem e a mulher de Deus, ele não é só secular, e ele é muito mais espiritual do que secular. E tudo o que a gente faz é sim espiritual, irmãos. Não é espiritualizar tudo, mas se eu não levo a minha vida para o lado espiritual, o que é que eu estou fazendo aqui dentro da igreja? Até um concurso que eu vou fazer, até uma prova que eu vou fazer, até um emprego que eu preciso, tudo isso será fruto, muitas das vezes, de uma oferta que eu coloco para o Senhor. Porque eu coloco uma cédula assim, e eu digo que essa cédula passa a ser agora uma semente no reino espiritual. Agora, essa semente no reino espiritual vai gerar para mim uma porta de emprego aberta em algum lugar. Porque é assim que Deus vai me abençoar, a partir do momento que eu aprendi a semear e confiei que Ele é o dono da lavoura. Ele é o dono do plantio, meu irmão. Ele é o Senhor dos senhores. Eu preguei hoje pela manhã aqui. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Eu não posso viver num contexto natalino, olhando só para o garotinho do presépio, o garotinho da manjedoura, o garotinho lá do estábulo lá. Eu preciso olhar com o olhar de um Deus que é todo poderoso. Sabe? É nessa fé, irmão, que eu convido a você a semear no reino de Deus. Não é semear neste gasofilácio, não é isso que você faz. Você até, na prática, você vem e coloca aqui no gasofilácio. Você tem que entender que esse gasofilácio aponta para o reino de Deus, aponta para uma terra fértil, e que Deus vai te abençoar de todas as maneiras. Você crê nisso? Fique em pé, vamos orar e vamos consagrar dízimos e oferta nesta tarde, nesta noite, já, né? Em nome de Jesus, amém? Senhor, estamos no teu altar, prontos para ofertar na tua casa, prontos para entregar a nossa oferta, prontos para entregar o teu dízimo. E nós entendemos, Pai Santo, que neste momento, a partir da palavra ministrada, a partir da reflexão feita, nós estamos aqui, semeando numa terra fértil. E entendemos, Pai Santo, que se eu semeio 2 ou 3 sementes, eu vou colher de acordo com as 2 ou 3 sementes, mas se eu semeio 300 a 3.000 sementes, eu vou colher de acordo com as 303.000 sementes. Então recebe a nossa oferta, como sendo expressão da nossa gratidão, do nosso louvor e da nossa oração. O teu dízimo, como sendo prova da nossa fidelidade. Abre as portas do céu e nos abençoa. Nós oramos assim, cremos nisso, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua
continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Glória a Deus, né? Deixa eu te dar um anúncio rápido aqui, antes do nosso irmão subir para o púlpito para pregar. Dia 31, amados irmãos, nosso culto, 22 horas. Nosso Réveillon, nosso culto da virada, né? Vamos ter a palavra, vamos ter o louvor, a adoração, vamos ter uma ministração, uma confraternização de final de ano, né? Provavelmente lá no salão social. Tá? Se você vai participar conosco, procure a irmã Daiane, esposa do Davi aqui. Hoje ela não está aqui por um compromisso em outro lugar, não, mas procure ela, veja como você pode somar nisso aí, como você pode ajudar. E será uma alegria muito grande podermos estar aqui no dia 31, agradecendo a Deus por 365 dias passados e agradecendo a Deus por 365 dias que vem à frente, tá bom? Faça isso, não deixe. Eu entendo, irmãos, eu aprendi isso logo quando eu cheguei na igreja. O melhor lugar para você estar no dia 31 é na casa de Deus. Qualquer outro local pode ser até bom, pode ser até agradável, mas o melhor lugar é na casa do Pai. Pense nisso, tá bom? Eu sei porque eu já vivi em outras áreas e eu vivi em outros lugares. E depois que eu descobri isso, irmãos, eu não abro mais mão. 31 é na casa de Deus. Vamos receber o nosso irmão Alex, que vai ministrar a palavra aos nossos corações nesta noite. Amém? Vamos orar por ele aqui agora. Vamos orar por ele, ele vai estar, ele é o responsável, é o preletor dessa noite, né? Trazer uma palavra aos nossos corações. Estamos as mãos para cá e oremos para esse servo de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, está aqui o teu filho Alex, Pai Santo, que foi convidado, eu creio que por ti, para o Senhor trazer a palavra aos nossos corações nessa noite. Que aquilo que ele venha falar, venha de encontro à necessidade da tua igreja e que fique plantado na tábua de nossos corações. E que seja, Pai Santo, também esta noite, uma noite de reflexão, uma noite de parar para pensar um pouco na tua vontade para cada um de nós, uma noite, inclusive, Pai Santo, de decisão, de aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, assim como uma noite de reconciliação. Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluias. Obrigado. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz está com todos. Amém? É difícil, né? Estar numa posição, em vez de louvar, ter que pregar. Mas nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus que escolheu nos amar, né? E a palavra de Deus diz que Ele escolheu, Ele renunciou à sua glória, Ele renunciou o louvor dos anjos, Ele renunciou toda a autoridade que Ele tinha, lógico, ao lado do Pai lá, Ele renunciou tudo aquilo. E a palavra de Deus diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se fez homem. Ele preferiu descer, derramar o seu sangue, para que hoje eu e você, nós tivéssemos a nossa promissória, que era impagável. Nós tínhamos uma promissória a pagar para o diabo, e que não tinha preço, mas Ele veio e pagou com sangue, para que hoje eu e você, nós estivéssemos aqui, para poder aprender, para poder primeiramente ter o favor imerecido que é a sua graça. E nessa noite, Deus, Ele tem falado muito ao meu coração. Quando eu recebi o convite, sempre quando a gente recebe convite para pregar, nunca é tranquilo, né? A gente sempre fica desesperado, né? Porque a gente quer que Deus fale e não quer que a gente fale aquilo que venha na nossa cabeça. E eu, assim, fiquei muito... Como é que eu posso dizer assim? Eu fiquei muito apreensivo, porque
Uma das coisas que eu sempre busco quando eu estou para trazer uma palavra, trazer uma mensagem, é justamente falar assim: Senhor, o que o Senhor quer? Né? E nós temos que ter isso em mente: Senhor, o que o Senhor quer? E a gente sabe que a trajetória da nossa vida cristã, ela, por muito tempo, ela é um caminho de amor, de justiça, e que ele precisa ser percorrido por todos nós até a gente chegar no céu, né? Chegar naquele lugar onde nós podemos desfrutar da presença de Deus, ver o Senhor face a face, gozar de tudo aquilo que Ele tem nos prometido. E nós sabemos que até chegar lá, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se preparar, a gente tem que ter consciência de que a nossa trajetória da nossa vida cristã, nós vamos ter decepções, nós vamos ter desafios, nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter problemas, nós vamos ter, às vezes, situações em que você vai dizer assim: mas como que eu vou conseguir? Mas essa noite, que através do Espírito Santo, você possa ter esse discernimento para a sua jornada. E sendo assim, a despeito das adversidades, das calúnias, das investidas do inimigo contra nós, nós não devemos parar na nossa jornada. Dada essa introdução, eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Cartas aos Hebreus, capítulo 12, e vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2. Os irmãos que acharam e quiserem se colocar de pé, ou que puderem estar de pé, né? Sabemos que se você não puder, você não precisa. Mas vamos ler a palavra do Senhor, né? Assim diz a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Feche a sua Bíblia, amém? E devemos dar um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Podeis assentar em nome de Jesus? Prosseguindo para o alvo, né? O tema que eu escolhi para essa pregação, eu sempre gosto de dar um tema, que é a trajetória da vida do cristão. E essa trajetória, ela é marcada, ela é comparada, é feita uma analogia como uma maratona. O próprio apóstolo Paulo, ele até compara mesmo, se a gente for ler nas cartas às 1 Coríntios, né? Se nós formos ler um pouco em Efésios, ele vai falar sobre isso, sobre você correr até o fim, para que, aonde ele até cita que muitos, quando estão correndo, todos querem ganhar, mas só há um ganhador. Então aí ele fala do esforço de você querer prosseguir para o seu destino final. Mas a gente percebe que
o atleta, quando ele se prepara para essa maratona, essa preparação, ela é feita por muitos e muitos dias. Ele faz o seu exercício, ele faz a tua trajetória, principalmente o maratonista, o cara que ele sabe que ele vai correr grandes quilômetros. É por isso que Paulo ele fala sobre maratona, porque não é um trecho pequeno, né? Quando a gente vê assim, meia maratona, a gente vê na televisão, tu vê que os caras correm pra caramba, né? E é um teste, primeiro, de preparo, não só físico, mas um preparo mental, resistência e resiliência. É lógico que, durante aqueles caras que estão lá correndo, eles estão focados. Ele está vendo que um monte está passando ele, mas o cara, ele conhece, ele sabe, olha, eu estou sendo ultrapassado, mas eu sei que eu vou conseguir chegar até o final. E vou conseguir chegar até os primeiros. Porque eu estou focado. Porque muitos estão querendo correr, muitos estão, o momento não é de correr, o momento é apenas de manter o percurso, mas muitos às vezes querem tomar na frente, mas eu não, eu estou consciente de que eu preciso manter o foco, eu preciso chegar lá. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele consegue entregar, né, e empregar esta palavra para que nós possamos prestar atenção de que ao final dessa jornada existe um prêmio e uma honra que te foi prometida. Todas as pessoas que são convidadas a um torneio de maratona, ele sabe que ao final ele vai ter a honra, vai ser reconhecido, mas principalmente ele vai receber aquilo que foi prometido. Mas eu quero dizer essa noite para você que, embora o homem te prometa alguma coisa, o homem pode falhar, mas nós servimos a um Deus que não falha, porque se Ele promete, Ele vai cumprir. E existem várias barreiras que nos faz repensar na nossa longa carreira cristã. E a gente deve lembrar que a maratona, por ela ser longa e por ela nos desgastar e ser até difícil, ela vem a testar a nossa perseverança, ela vem testar a nossa resistência e ela vem ilustrar a nossa melhor trajetória. Um cristão, ele tem que saber exatamente o porquê que ele está percorrendo nesta vida. Não é para ter a glória dos homens, não é para receber a glória de pastor, não é para receber a glória de uma denominação, não é para receber a glória dos homens, mas é para receber a glória de Deus. A nossa trajetória, ela sempre vai ser marcada por momentos em que vão ser difíceis, momentos de resistência, momentos de resiliência, momentos em que você está achando, nossa, eu acho que as minhas forças estão acabando. E uma das coisas que eu gosto muito, que a palavra de Deus ela é completa, porque você vê que o próprio salmista, ele fala assim como a corça brama pelas correntes das águas. E aí eu fui querer estudar, falei assim, mas bramar é como se tivesse assim fome de querer matar a sua sede. E aí eu fui querer aprender um pouco sobre isso. E olha que interessante, porque o apóstolo, o salmista ali, ele compara isso com a oração. Porque na nossa caminhada não adianta, irmão, você não vence nada sem oração. A oração, ela é o teu combustível, a oração é a tua água no meio da maratona. E você não pode ficar desidratado.
E eu fui perceber isso, eu fui saber, mas por que fez essa analogia? E aí eu fui descobrir que o cervo, quando ele fica desidratado, ele exala um odor que atrai os seus predadores. E olha que legal. Será que nós estamos bebendo, hidratando o nosso espírito? Será que nós estamos hidratando o nosso espírito com orações, para que o inimigo não possa sentir esse odor de fraqueza? No meio da nossa caminhada, nós precisamos nos hidratar espiritualmente. Porque vai ter momentos que o inimigo vai falar assim: eu vou secar a água dele, eu quero ver. Espiritualmente falando. Tem momentos na nossa vida que a gente vai dizer assim: eu não estou com ânimo para nada, eu não quero orar. Tem dia que a gente ajoelha na cama e faz aquela oração maratonista de 10 metros, né? É 30 segundos de oração. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém, e pum, e cai e dorme. E tem dia que você nem orar você quer, de tanta vergonha que você está, porque você teve um dia mau, porque você não teve um dia bom, você teve um dia em que você era para abençoar, você amaldiçoou, você era para falar palavra bonita, você usou palavra feia, você era para tomar uma atitude que o céu estava esperando que você tomasse e você não toma. Ok, calma, é normal. Nós somos seres humanos, nós somos dotados de falhas também. A nossa tendência, ela é pecaminosa. A nossa tendência, ela é pecaminosa porque nós viemos da descendência que veio de Adão, a descendência do pecado. Mas nessa noite, Cristo, Ele quer dizer para mim, quer dizer para você, ainda mais que você esteja vendo que o seu alvo está distante, o lugar onde você precisa chegar está distante, não desanime, porque no meio do caminho, eu vou levantar pessoas que vão te entregar água como na maratona, e essa água que essas pessoas vão entregar não é a água para você beber, mas Deus vai levantar pessoas que vão orar por você, Deus vai levantar pessoas que vão botar o joelho por você, Deus vai levantar pessoas que vão subir um monte por você, para que você tenha a sua alma revigorada, para que desperte em você a sede de querer orar e querer alimentar e falar assim: Senhor, me sustenta, Senhor, me segura. É isso. Deus, Ele tem uma palavra linda. Deus, Ele tem um propósito lindo. Mas nós precisamos entender que nós precisamos vencer esses desafios. Não há vitória, irmãos, sem preparo. Não há vitória sem você ter o seu cuidado. E eu fiz algumas anotações aqui. Alguns desafios para aqueles que querem vencer. Quantos querem vencer nessa noite aqui? Ó! Desviar-se do mal. O apóstolo Pedro nos admoesta a sermos sóbrios e vigiar. O apóstolo Paulo também nos afirma: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não. E na carta aos Efésios, Paulo nos mostra que não devemos dar lugar ao diabo. Nós temos que nos desviar do mal. Existem situações muito sutis, porque isso é uma frase do mundo, mas ela é muito bem colocada. O diabo está nos detalhes. E às vezes nós não entendemos. E às vezes o Satanás pode encher o nosso coração com ego, querer inflar: eu sou o cara, não, eu toco, eu
canto, eu prego, eu sou o melhor professor. Irmão, sabe ele que Satanás está enchendo o coração dele de orgulho para que ele não veja que, através desse ato, uma porta, uma brecha, uma água a menos está no meio da trajetória a ser entregue para ele. Desviar-se do mal não é só você chegar aqui no dia de igreja e você achar que você dá comida para uma pessoa na rua porque você está aqui na igreja, ou de você cumprimentar um irmão, ou de você fazer disso daqui, não de um templo de adoração, mas de um clube social. Acha que isso é fechar brecha, é desviar-se do mal? Não. Os maiores testes da palavra de Deus, ela acontece lá fora. Ser cristão dentro de 4 paredes aqui, ou dentro da sua casa, se é que tem gente que consegue ser cristão dentro de casa, porque tem gente que não consegue ser cristão nem dentro de casa. Quando eu era um juvenil, eu tinha um amigo meu, Marcílio, ele é da minha época, e quando a gente foi para o retiro dos juvenis, e assim, eu conversando com ele tinha uma revolta do pai dele. Mas o pai dele era muito gente boa na igreja, cara. Pense num cara resenha, gente boa. Mas ele virou para mim e falou assim: Alex, você não conhece meu pai. Faz o seguinte, quando a gente voltar do retiro, vou falar com o seu Zé, que era o nome do meu pai, né? Pra você ficar lá em casa no final de semana, você vai ver que é meu pai. E olha, irmãos, surpreendente. Quando eu olhei o pai dele, eu falei assim: nossa, mas é ele mesmo? Será que ele tem irmão gêmeo? Não? Eu fiquei olhando. E sabe, aquele homem grosso com a esposa, grosso com os filhos, um homem que de 10 palavras, 11 era palavrão, que ouvia até música do mundo. Ouvia na época, não era Legião Urbana, não, bom, enfim, vou esquecer, era os bailes da época dele. Isso ele ouvia dentro de casa. E eu virei para o Marcílio e falei assim: Marcílio, quem disse que você vai ser o que seu pai é? Não importa. Você não precisa ser o que o seu pai foi para você. Porque eu acredito, Marcílio, que Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. E eu falei isso para ele, eu tinha 11 anos de idade. Marcílio foi um grande amigo meu que eu tive. E eu era muito amigo do Marcílvio. Era Marcílio, Marcílvio. Não era o irmão dele, não. Mas nós éramos muito amigos. E Marcílvio, quando ouviu isso, abraçou a gente começou a chorar, a gente começou a se abraçar porque a gente era amigo. E hoje, Marcílio é um grande músico, tem uma família linda. E ele conseguiu ainda ter o perdão do pai dele. Ele perdoou o pai dele por isso, liberou perdão. E eu disse para ele: da última vez quando eu vi Marcílio, eu falei assim: tá vendo, Marcílio? Nós vivemos um Deus que ele muda decreto. E eu, por alguns anos, não vou ser hipócrita, né? Mas por algum tempo eu orei pelo Marcílio. E hoje, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor falou assim: ó, você lembra da história do Marcílio? Você foi um dos que estava ali, ó, no meio da maratona, e entregou água para ele. Entregou água para ele. Porque chegou um momento da vida dele que ele estava seco. Ele estava precisando se hidratar. E Deus te usou para que você fosse a pessoa que o quê? O hidratasse. Com palavras de oração, com oração, que eu orei por ele. Desviar-se do mal.
E é logicamente que o desvio do mal, ele vem lado a lado com arrepender-se dos nossos pecados. Quantos de nós, irmãos, erramos? E olha, pense num cara que erra, mas que todo dia está chorando aos pés do Senhor pedindo perdão. Vocês estão olhando para ele. Eu erro muito, muito. Mas eu sempre estou assim: Senhor, me perdoa. Eu sou falho. Me ajuda. Me sustenta. Eu quero aprender, Senhor. Mas existem pessoas em que elas não reconhecem isso, não reconhecem os seus erros, não se arrependem dos seus pecados. E olha, eu quero dizer uma coisa para você: quando você não se arrepende do seu pecado, você não consegue se santificar. E se você não consegue se santificar, como é que você vai ver a Deus? A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém o quê? Verá a Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender que a nossa trajetória, ela dói, ela corta, e ela é difícil para o cristão. A trajetória de uma vida nesta terra, ela é muito fácil para uma pessoa que é do mundo, mas ela é muito mais difícil para quem está ao lado do Senhor. Existe uma pregação falsa que está sendo disseminada em vários templos, aonde se prega um evangelho fácil, um evangelho próspero. Quem disse para você que ser cristão é você ser próspero? Estou falando de riqueza. Quem te disse? Eu posso citar muitos aqui que foram grandes homens de Deus, e hoje eu poderia dizer assim, tinha uma vida de vivência, de morada, quase igual de um cracudo. Uns moravam numa caverna, uns moravam numa cabana, uns moravam de casa em casa porque não tinham onde morar, e foram grandes homens de Deus. O Senhor usou. Porque nós temos que entender que na maratona não nos vale a proposta, mas sim o propósito. A proposta pode ser boa, mas se o propósito não for bom, estou fora. Eu não estou interessado na proposta, eu estou interessado no propósito. Porque existem ciladas de Satanás no meio do caminho em que você está percorrendo, em que a proposta pode ser boa, parece boa, mas não é. Mas não é. E nós temos que ter essa inteligência, nós temos que saber que Cristo, Ele na verdade, Ele quer evitar que você venha cair. Ele quer evitar. Quando a gente tem um filho, né, e ele está aprendendo a andar, a gente fica cercando, né? Aí vai cair, pum, tu bota a mão, não deixa cair. Você tenta evitar a queda do filho. Mas tem hora que você fala assim, olha, se não saber o que é queda, não vai aprender a se livrar dela. E às vezes o Senhor permite sim. E mais uma vez eu venho falar sobre essa pregação mentirosa que muitos têm falado aí. Deus, Ele te livra. Não. Às vezes o Senhor permite que você venha a ter uma queda, porque você precisa aprender. Você precisa aprender com os teus erros. O Senhor nos aconselha, o Senhor nos direciona, o Senhor nos vocaciona, mas às vezes pelas minhas decisões, eu tomo uma atitude e eu venho e eu caio. Mas o Senhor, por mais que Ele queira evitar a tua queda, Ele está dizendo para você, olha, eu sei que você caiu, mas levanta. Por que você está chorando? Levanta. Por que você está querendo falar com alguém ou falar comigo? Eu não quero saber. Levanta, rapaz. Levanta, mulher. Você caiu? Aprendeu? Então levanta. Porque isso daí, essa cicatriz que ficou da queda,
ela é para você olhar e para você lembrar assim, olha, caí, mas o meu Deus me levantou. Porque o inimigo pensa que vai te dar um tombo e vai te deixar o quê? Estagnado, acamado. Mas nessa noite o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Eu profetizo que sobre a sua família, que sobre os seus filhos, que sobre o seu ministério, Deus está levantando, Deus está movendo, Deus está restaurando. Porque Ele não quer que você fique na queda. E uma das coisas bonitas que eu vejo acontecer em maratona, não é sempre, mas eu vejo. E eu falo assim, rapaz, o cara, além dele estar querendo vencer o corpo, a mente, ele ainda consegue ajudar o cabra que está ruim. Ele ainda consegue pegar na mão do cara, arrastar um pouco o cara, ou pegar um pouco d'água, dá para ajudar ao próximo. Isso é lindo. Isso é lindo. Precisamos estender a mão amiga ao nosso irmão em Cristo, que caiu na fé, a fim de ajudá-lo a retornar aos caminhos do Senhor. Se as Escrituras nos ensinam a amar os nossos inimigos, que dirá os nossos irmãos da fé? O amor cobre todas as transgressões. Provérbios, 10, 12. E a primeira coisa que a gente faz é o quê? Quando acontece alguém que cai, a gente acusa, bota o dedo, mete pau no cara, dá paulada, malha o cara. Só que nós nos esquecemos de que Deus ele não fez isso conosco. E uma história, eu acho até que eu vou adiantar o pedaço da onde ele se encaixa, mas ele cabe bem aqui. Fala sobre o rei Manassés. Ele começou a fazer tudo de errado que seu pai Ezequias fez. Ele levantou altares de Baal, de Asterote, ele queimou os seus filhos no altar, por um culto pagão, e o Senhor permitiu que ele fosse levado cativo. E lá naquele cativeiro, ele fez uma oração ao Senhor, pediu perdão. E a palavra de Deus diz que Deus acusou ele, que Deus falou assim, não vou te aceitar. Não. A palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração de Manassés e o perdoou. E quando ele voltou, ele destruiu todos os altares pagãos e levantou um altar ao Senhor. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa maratona, nós vamos ver que vai ter momentos em que você vai se achar indigno, talvez. Mas às vezes uma palavra, e essa palavra é: Senhor, o Senhor me perdoa, pequei contra o céu e contra ti. Como aquele menino disse do filho pródigo: já não sou digno mais de chamar de seu filho. E Deus, como a palavra dele diz que ele é longânimo em misericórdia, ele vai dizer assim para você: filho, na linguagem de hoje, relaxa, tá tranquilo, tamo junto, fica de pé, e cuida para não cair, mas se cair, papai está aqui, papai vai te perdoar, mas continua, não para não, porque ainda tem muita estrada para você percorrer. Deus, ele é maravilhoso, irmão. Deus, ele é longânimo. E nós temos que saber que
essa maratona, essa trajetória nos traz dor, nos traz sofrimento. Mas existe um porquê esse sofrimento. Porque às vezes você pode se perguntar assim, por que o justo sofre, né? Essa semana eu estava questionando assim com o Senhor sobre uma situação. E eu falei assim, Senhor, eu não entendo. A situação dessa empresa era de um jeito, quando esses projetos vieram para minha mão, estão em outro patamar, e por que eu não estou sendo reconhecido por isso? Senhor, eu estou vendo eles mudarem de vida mesmo, e eu não. Comecei a indagar o Senhor, coisa normal que qualquer um faria. No jargão popular, né? Estou trabalhando, e eu não estou vendo nada, enquanto que o outro lado, meu irmão, está só empilhando. E o Senhor me levou lá em Salmo 73. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais a ti. Mas se você for ler os versículos anteriores, existe uma indagação de Asaf, quando ele fala assim, Senhor, por que os ímpios prosperam e eu não? Por que os ímpios estão prosperando e eu não? E a palavra de Deus diz que Asaf até pensou em se desviar também. No jargão popular, por que, cara? Que ao invés de eu pular o muro do tempo para economizar dinheiro da passagem, para pegar esse dinheiro para mim, eu tenho que pagar? Por que quando eu vou emitir uma nota do serviço que eu estou prestando, eu não emito nota, eu emito uma meia nota, como é o que dizem aí no jargão, que eu não posso pagar esse imposto, é muito. Por quê? E Deus assim, Ele falou claramente comigo, Alex, desde quando te faltou alguma coisa? Desde quando não teve porta aberta atrás de porta aberta para você? Desde quando os teus foram cuidados por mim quando eles não tinham cobertura médica que você tanto queria? Às vezes no meio da nossa trajetória, existem situações que nos faz às vezes ficar pensando, e é nesse momento que é quando eu falei que o diabo ele mora nos detalhes, que ele tenta entrar na tua mente e para te dizer assim, ó, você está vendo? Ó, olha como é que são as coisas. Ó, não está acontecendo. Mas ó, se você não precisa fazer nada não. Mas você só vem aqui e me adora. Só vem aqui, deixa eu ser agora um pouco seu Deus. Tu vai ver, eu vou te dar tudo. Você não vai passar por isso não. Olha ele lá, ó. Ele lá me serve e tem tudo. Você serve o outro lá e você não tem quase nada. Que é isso? O inimigo, ele tenta imitar Deus. E uma coisa que nós temos na nossa vida e que o cristão sempre tem que ter em todos os momentos da vida primeiro, discernimento e segundo, oração. O ministério de Cristo começou, não foi quando Jesus ele instalou na cabeça dele aos 30 anos de idade e falou assim, bom, agora eu vou começar a pregar. Não! O ministério dele começou primeiro com ele indo lá para o deserto, 40 dias e 40 noites, oração, até que teve um momento em que o diabo teve que se afastar dele, porque ele falou, Jesus ele nos mostrou que nenhum ministério, nenhuma vitória, nenhum começo de uma maratona, ela não pode começar de qualquer jeito, tem que ser coração. E você vê que no final da maratona dele também ele termina com oração. E até o último momento, Satanás quis
com que Jesus desistisse. Se Satanás investiu assim em cima de Jesus, quem dirá de nós? E às vezes nós estamos preocupados com o amanhã, nós estamos preocupados com o que vestir, com o que comer, principalmente nessa época do ano. Tem pessoas que se endividam, porque querem ter uma casa bonita para as pessoas verem, porque querem ter uma mesa farta. Estão perdendo o sentido do propósito, da trajetória. E esquecem que o Natal, ele não é hoje, não é dia 25, mas o Natal é todos os dias. O nascimento de Cristo é para ser celebrado todos os dias. Todos os dias. Não sei se vocês repararam que geralmente quando chega essa época natalina, muita coisa boa acontece. Acontece mesmo. E isso é cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o mundo volta o seu olhar e o seu coração, pelo menos que por um momento, para o alvo, que é Cristo, de lembrar de Cristo, olha como o Espírito Santo ele começa a fazer maravilhas. E Deus, Ele jamais quer que eu ou você sofra, mas Ele nos explica que nós sofremos porque nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. A Igreja de Cristo não pertence a este sistema que está debaixo da escravidão e do pecado. Agimos de forma contrária à cultura desta sociedade humanista. O verdadeiro cristão é conhecido por guardar os mandamentos de Deus. Enquanto o mundo diz para você assim: aceita. Enquanto o mundo está dizendo para você assim, ó, aceita. Deus está dizendo para você assim: não, não é assim. Você não deve aceitar. Você deve orar. Você deve clamar. Porque através da sua oração, através do seu clamor, eu posso mudar. Enquanto o mundo está dizendo para você: não, agora é normal. O Evangelho de Deus está dizendo para você: nunca foi normal. Mas ora, continua. Porque isso que o mundo está querendo dizer para você, que é bom, aos meus olhos não é. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo de Deus é o quê? Inimigo do mundo. Existe uma coisa que eu me preocupo, e eu ensino meus filhos isso, e eles vivem isso no colégio, porque eu vivo isso no meu trabalho. Eu falo: olha, não espere ser aceito, espere ser rejeitado, porque o mundo vai te rejeitar. As pessoas não vão entender a tua atitude, as pessoas não vão entender as tuas palavras e a tua postura, mas você não tem que estar nem aí para o que as pessoas falam. Você não tem que estar nem aí pelo que eles vão achar de você, mas se preocupe de você achar o que o seu Deus pensa a seu respeito, porque é a Ele que você tem que ter devoção, a Ele que você tem que ter o temor, e a Ele que você tem que ter o tremor. Porque uma coisa que eu sempre digo: das mãos do diabo, Deus te tira, meu irmão, mas e da mão de Deus? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O justo sofre pela causa de Cristo. O justo sofre
porque está sujeito às leis naturais humanas. E as leis naturais, elas são os males naturais, os males sociais, os males morais. Nós vivemos numa época, na verdade, não nessa época, né? Mas o mundo vive uma inversão de valores, aonde a voz dos imorais estão sendo colocadas em pedestais, enquanto voz de homens e mulheres de Deus estão sendo calados, estão sendo degolados. E às vezes você não pode ficar tentando pensar que nessa trajetória, nessa maratona, em que você tem um alvo que é Cristo, que isso não pode chegar até você. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, ela está querendo se prender a uma discussão inútil. Essa semana eu estava vendo um debate de até 2 teólogos muito conhecidos, pastores, mas é uma bobagem, que estavam com todo respeito, por serem homens de Deus, pastores, mas é uma bobagem você discutir se Deus vai vir antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Isso é uma bobagem. E a coisa fermentando mesmo, de um ficando vermelho, o outro, não, porque me mostra na Bíblia que aonde que Jesus vai vir antes, eu te mostro, mas isso vai. Gente, para que discutir isso? Que se não tiver uma vida santa, os dois vão ficar. Se não tiver uma vida com Cristo, os dois vão ficar. Se ele vier antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar. Enquanto nós estamos preocupados de dizer a minha denominação, a bandeira da minha denominação é a melhor, almas estão sendo levadas para o inferno, mas assim, ó, em lote. Quando eu estava vendo aquela reportagem daqueles 121 mortos, né? Daquela comunidade, né? Dos bandidos. Muito deles ali, gente, eram filhos de mães cristãs. Há uma inversão de valores, há uma inversão, porque Satanás, ele tenta tanto imitar a Deus, em que ele, na sua sutileza, ele não coloca o temor nessas pessoas, e que eles, até entre eles, a própria bandidagem, eles oram para... já houve um caso, eu estava lendo de uma mulher que contou isso numa reportagem, que já teve vezes deles virem até ela, para saber que ela era uma mulher de oração. Tia, ora pela gente, porque hoje a gente vai invadir tal lugar para Deus estar com a gente. E ela ficava assim, e ela falou assim, eu não vou orar por isso, mas eu vou orar para que Deus dê tempo a eles, para que eles entendam o sentido da salvação. Por quê? Porque o diabo, ele cauterizou a mente dessas pessoas, e querer mostrar para essas pessoas que o Deus que nós servimos é igual a ele, como se fosse um amuleto. Eu sou um... Como é que é o nome na... Patuá, né, que fala, né? Patuá. É um patuá. O teu Deus é um patuá. Se tu tiver com ele, ele te protege. Está com o corpo fechado também. Balela. Isso vai minando você, isso vai desidratando você. Nós vivemos uma época, porque os males morais, eles estão até ligados à questão da ganância, da avareza, da imoralidade, da perversão.
apesar de que muitos males desses aqui, eles não acontecem diretamente de Satanás. Entretanto, em decorrência de um processo natural da vida do ser humano, desde que o pecado entrou no mundo. Porque a gente tem uma mania de tudo falar assim, isso é o diabo, mas não é não. Não é diabo não. O diabo ele está na cena, mas não foi ele não. É você não vigiou, você não prestou atenção, você não está orando, você não está se hidratando, você não está fazendo com que o teu espírito fique totalmente hidratado. E quando você se alimenta de oração, e quando você se alimenta daquilo que é do céu, o teu corpo começa a se transformar daquilo que é do céu. Alex, que doideira é essa que tu está falando? Vou te explicar. Quando você começa a se hidratar daquilo que é do céu, quando você começa a orar a Deus, quando você começa a se revestir daquilo que é incorruptível e se desfazendo daquilo que é corruptível, os teus olhos já não são mais olhos naturais, são os olhos da fé, ó. Eu já não estou vendo mais aqui o pastor Flávio, mas eu estou vendo o homem de Deus. Eu não estou vendo a Tina, ó, mulher de Deus, Davi, homem de Deus. Eu já olho aqui para vários dos meus irmãos, para todos os meus irmãos, eu não estou vendo homens simples, mas eu estou vendo aqui vasos de honra na casa de Deus. Os nossos ouvidos já não são mais ouvidos carnais, são ouvidos que vão estar atentos a escutar a voz do meu pastor, a voz de Deus. A minha boca já não vai ser mais uma boca humana, mas vai ser uma boca revestida. Como aquele homem pediu, Senhor, se puder, coloca um guardião à porta dos meus lábios. Da sua boca não vai sair mais palavra de maldição, não vai sair mais afronta, não vai sair mais palavra feia, mas vai sair palavra de bênçãos, vai sair palavras que vão levantar pessoas, palavras que vão profetizar. Porque você não abriu mão de hidratar o Espírito Santo que está em você através da oração. O justo sofre porque ele não quer se afastar de Deus. Esse é o ponto. As causas que nos levam a sofrer pelo reino, elas podem nos causar uma dor agora, mas elas vão nos representar uma alegria, um gozo eterno com Cristo. Está doendo a prova? Está doendo a luta? Não desiste não, meu irmão. A palavra de Deus diz que faz às vezes o que eu faço, porque é bíblico. Confessai-vos uns aos outros para que vos sareis. Está difícil? A gente sempre tem um chegado. Compartilhe com ele a sua luta, compartilhe com ele a sua dor. Eu sei que o inimigo nos tempos de hoje tem colocado na sua cabeça, confia em ninguém não, confia só em Jesus. Mas olha, meu irmão, eu tenho certeza que o Senhor tem levantado uma pessoa para estar orando por você e ao seu lado sem que você nem saiba. E se você falar assim, Senhor, mas eu não sei para quem eu também preciso conversar, me mostra uma pessoa, o Senhor vai te direcionar uma pessoa. Porque eu sei que às vezes você não quer ficar na página da fofoca da igreja. Isso é ruim. Às vezes você vai se abrir com uma pessoa, e aí você conta, e aí no dia da manhã a igreja toda está sabendo. Eu sei, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se confesse para o Senhor, e se ainda assim você se achar necessário de que alguma pessoa possa também te ajudar, peça a Deus, Deus me mostra a pessoa, me direciona uma pessoa, e Deus vai direcionar. Já teve algumas pessoas que já vieram na minha vida, que eu nunca mais vi, mas ficaram por um tempo. Quando eu perdi minha avó, quando eu perdi minha mãe, vieram pessoas comigo foram pessoas assim que eu fiz amizade,
e que se tornou um grande homem de fé comigo. Lutou comigo. Eu nunca mais vi. Nunca mais vi mesmo. Se me perguntar aonde estão eles, até o número deles mudaram. Vai lá saber. O Senhor fala que muitos, por abrigarem as pessoas necessitadas, estavam abrigando anjos sem saber. Quem sabe aquele ali não foi um anjo do Senhor que veio até mim, porque eu pedi a Deus e Deus falou assim: eu vou mandar alguém para você, e às vezes essa pessoa vai te ajudar, às vezes essa pessoa vai estar com você, e do nada ela, tchum! Ué, cadê fulano? Ué, fulano mudou de telefone. Ah, ele tinha Facebook, não tem mais Facebook. Tinha Instagram, não tem mais Instagram. Mas sumiu, morreu? Não, meu irmão. É mistério. A gente não sabe. O cristão é justificado por Deus. Quem pode te condenar, meu irmão? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eram feitos à imagem de Cristo. E quem pode impedir esta obra? O apóstolo Paulo nos lembrou que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus. Os cristãos do primeiro século passavam por tantos sofrimentos que precisavam ser lembrados por Paulo. Foram pessoas que passaram diversas adversidades na sua vida cristã. Mas a gente sabe que as adversidades na vida cristã, elas podem produzir paciência, experiência e esperança. Foi isso que Paulo disse lá em Romanos. Capítulo 5, versículo do 3 ao 5, não precisa projetar. Produzem peso de glória, que é o que ele diz lá em Romanos 8, 18, e também lá em Coríntios 4, 1 Coríntios 4, versículo 16. Nós precisamos, irmãos, tirar bons proveitos das tribulações, porque existem bons frutos que nascem na adversidade. Existem frutos e excelentes frutos que nascem através das nossas adversidades. E esses frutos, eles vêm para que nós podemos tirar proveito disso. Porque as lutas, elas nos geram mudanças de atitude e nos fortalecem. A tribulação é algo a serviço de Deus e é um meio para Ele atingir certos fins. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, para quem depois quiser. Porque na vida cristã há também bonança. Se nós queremos gozar de alegria, mesmo em meio às tribulações, então meditemos no que afirma Paulo em Filipenses e usufruamos das bênçãos de Deus. Jesus transforma, liberta e prospera a vida dos cristãos. No entanto, alguns, à medida que o Senhor abre as portas, aí é que está o problema, tornam-se soberbos, vaidosos e snobs. É o perigo. E a gente sabe que quando nós estamos chegando, estamos correndo, estamos nos aproximando do final da corrida, aí é que o bicho pega. Porque quando ele cita aqui que alguns são snobs, né, arrogantes, eu estava vendo um vídeo que faltava, acho que 20 metros, 30 metros, assim, para o cara chegar, e o cara já estava vindo assim, e o pessoal fazendo assim, tem o cara, e o cara que está vindo atrás, o cara viu que o cara já estava celebrando, né? O cara que vinha atrás, ele passou ele. E quando ele olhou para trás e foi querer arrancar, já não adianta, o cara já estava vindo, perdeu. O que adianta? O
que adianta ganhar o mundo inteiro e quê? Perder a sua alma. Essa ilustração, ela vem nos dizer o quê? Não adianta você querer, tá ali, ó, a porta está ali do final, e você aqui, você está desistindo. Adiantou? Tudo que você passou adiantou? Não adiantou. A nossa trajetória, ela nos mostra que nós temos que ter o quê? Compasso, nós temos que ter foco, nós temos que correr, não temos que dar ouvidos. Nos últimos 100 metros de toda a maratona, o atleta já consegue enxergar a sua linha de chegada. A nossa igreja, isso aqui é uma observação que eu anotei, a nossa igreja está nos últimos 100 metros, de onde já consegue vislumbrar o fim dos tempos. Entretanto, 3 coisas ameaçam os cristãos nessa final de trajetória para o céu: o abandono da fé, o esfriamento espiritual e o desânimo. Precisamos estar atentos a essas situações de perigo. E além disso, também anotei aqui, é necessário sentir o mover de Deus em nossa vida. O derramar do Espírito Santo produz despertamento espiritual, conforme registrado em Atos 18. Temos que perseverar na fé até o fim. Continuarmos firmes na nossa trajetória, correndo a carreira que nos foi proposta. E finalmente, voltar-se para Cristo. Há muitas pessoas que sequer entraram na maratona rumo à eternidade. Elas não sabem o que estão deixando de receber da parte de Deus. Existe uma ilustração de um cara que correu uma maratona e o pessoal e o público estava assim, surpreso com a corrida dele, porque ele estava correndo, e aí o que aconteceu? As pessoas que tinham pessoas ali no caminho dizendo assim: cara, para de correr desse jeito, você vai se machucar, você está correndo muito rápido, e o cara está... Meu irmão, o cara bateu o recorde, chegou em primeiro, mas assim, o segundo a 1 hora atrás dele, e naquela euforia, todo mundo perguntando para ele: olha aqui, ele quebrou o recorde, ele chegou, conta pra gente, cara, qual é o teu segredo, o que você fez para você se preparar tanto assim? E deu o microfone para ele, e ele ficou assim, ó, o cara era surdo, ou seja, ele não conseguia ouvir as palavras de desânimo, ele não conseguia ouvir as pessoas falando para ele: desiste, cara, você está correndo muito rápido, você vai sofrer alguma coisa, você vai sofrer uma contratura muscular, e ele não estava nem aí, ele queria. E essa ilustração, ela veio dizer para mim no meu coração do seguinte: não dê ouvidos às pessoas que estão querendo te desanimar, não dê ouvidos à voz do inferno que quer te parar, mas mantenha, como eu disse, hidratando o seu espírito, hidratando o Espírito Santo com a água, com a oração, para que você possa chegar até o final e escutar. Eu acredito que é a frase mais linda que um cristão pode escutar. E eu creio aqui, ó, que em nome de Jesus, todos vocês vão escutar também essa frase: vinde benditos de meu Pai, para a herança eterna, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Às vezes está difícil a dor, o inimigo às vezes ele quer tentar embaraçar os teus sonhos,
embaraçar a tua mente. Mas é nessa noite, e assim eu concluo, em todas as lutas que estivermos enfrentando, lembremos-nos de que somos mais que vencedores em Cristo. Ele que é o garantidor da nossa fé, que pode encher e pode nos preencher de forças para continuarmos correndo a nossa carreira até alcançarmos a nossa meta e sermos investidos de toda a força, autoridade e que possamos receber a nossa incorruptível coroa. Deus, Ele quer dizer nessa noite, para mim e para você, que não importa aquilo que dizem que você é, o que importa é o que diz que Deus diz que você é. Estão dizendo você não é capaz, mas Deus está dizendo eu te capacito. Realmente capacidade ninguém tem, mas eu não chamo os capacitados, eu capacito a quem escolho. Você é meu escolhido, mas eu vou te capacitar. Senhor, não estou conseguindo fazer isso. Não, você vai conseguir, porque quando eu chamo alguém, eu não largo a mão dele. Deus te chamou, Deus te tirou do lamaçal do pecado, Deus te trouxe para a maravilhosa luz. Ele não disse para você que ia ser moleza, mas Ele disse para você, ó, a minha mão está aqui, ó, eu não vou te largar. Senhor, estou orando, estou me hidratando, estou chegando no final, mas eu preciso, não esquenta, minha mão está aqui com você, você vai chegar, mas não desiste. Porque nós temos que ter a certeza, meus irmãos, que nós estamos vivendo os finais dos tempos. E aí, entra aquela discussão, vai vir antes da grande tribulação, vai vir depois? Isso não me interessa, não estou preocupado. O que me interessa é que se ele vir antes ou ele vir depois, ele vai me encontrar o quê? Na corrida, olhando para o alvo e correndo até ele. Ele não vai me ver prostrado, ele não vai me ver abatido, ele não vai me ver derrotado, ele não vai olhar para você e vai falar assim, ué, mas ela estava correndo e agora o que ela está fazendo ali caída? Não, Deus vai encontrar, por mais que você se levante e que você está cansado, mas você está aqui, ó. Você está aqui, ó, você está olhando, você está marchando, você está indo, você está indo. As pessoas estão falando, cara, para descansar. Não, eu não posso parar, porque eu tenho um alvo a chegar, eu tenho um lugar aonde está me esperando o galardão, eu tenho um lugar aonde o meu Senhor está à porta, para me esperar, e dizer assim para mim, ó, abrir a porta e falar assim, ó, vinde bendito de meu Pai. Que Deus nessa noite, meu irmão, possa fazer você refletir sobre isso. E se você está se encontrando nesse momento de, talvez achando que você está precisando mesmo de um reforço, de uma oração para hidratar o teu espírito, eu quero pedir o Ministério de Louvor. Só um louvor. E enquanto o ministério vai estar tocando, vai estar aqui cantando, eu quero orar por você. Deus moveu meu coração a orar por você. E o convite que eu quero fazer a você, eu sei que todos aqui têm Cristo, mas mesmo você que ainda tem Cristo, mas se está achando que precisa, sim, de ter esse reforço, de ter alguém que esteja orando para você neste momento,
porque a sua caminhada está pesada. Muito estão acontecendo, muitos embaraços. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. O inimigo tenta laços. Pode vir aqui na frente se você quiser. Vamos aqui, vamos orar, meus irmãos. Vem. Não tenha vergonha não, pode vir. Não há ninguém aqui que vai te condenar. Muito pelo contrário, eu estou me colocando aqui, porque eu também preciso. Se você quiser, pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia. Deus vos abençoe, irmãos. Que Deus vos abençoe. E que o nosso Deus, Ele possa estar com você todos os dias. E não desista, porque existe um prêmio incorruptível no final desta maratona. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Reina para sempre, leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Glória, glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hebreus capítulo 11,
nós temos como sendo a galeria dos heróis da fé. Homens que perseveraram até o fim, caminharam e trilharam as suas maratonas e chegaram lá até o final, e hoje tem o prêmio. Qual o prêmio? Tem o nome escrito no livro dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, os nomes escritos no livro da vida. E um dia, assim como foi ministrado, vou ouvir aquela linda frase: vinde, benditos de papai. Que Deus possa fazer, ou que você possa continuar perseverando, de fato, acreditando que naquele grande dia você vai escutar o Senhor te convidando para receber por herança aquilo que tem preparado para você. Deus nos abençoe. Deus abençoe o irmão Alex, né? Deus abençoe a Igreja de Cristo nesta noite. E nós vamos sair daqui agora, irmãos. Vamos para as nossas casas. Vamos orando debaixo da poderosa mão do Senhor, acreditando, amados irmãos, que 24 e 25 vem por aí, né? Na hora que você estiver comendo a sua rabanada, na hora que você estiver comendo a sua castanha do Pará ou coisa parecida, né? Você esteja orando ao Senhor, agradecendo a Deus. Agradeça a Deus por ano que nós estamos terminando. Agradeça a Deus por ter permitido que o Filho dele viesse ao mundo para garantir para você e para nós a nossa salvação, né? Curta o Natal com a sua família. E dia 31 vamos estar todos aqui numa confraternização, culto às 10 da noite, 22 horas e 0 hora, a gente começa a nossa confraternização. Vem para cá, confraternização. Vem para cá, vem somar conosco e Deus te abençoe. Ficamos de pé, oremos e vamos encerrar o nosso culto desta noite, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém entre nós que gostaria de se reconciliar ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Há alguém que gostaria de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou se reconciliar? Oremos ao Pai. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo culto de hoje, pelo dia de hoje, pela noite que já estamos tendo, Pai, pela semana que já está começando. Dá-nos, Pai Santo, uma semana abençoada e que possamos todos nós viver um Natal abençoado, Senhor. Em meio à nossa família, sentados às nossas mesas, Pai Santo, que nós possamos estar te louvando e te adorando e te dizendo: Deus, muito obrigado, porque o grande presente nós recebemos, Cristo, para ser o nosso Salvador. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. A minha gratidão ao louvor, muito obrigado mais uma vez. O pessoal da mídia hoje não está presente, mas que Deus abençoe também, né? Que nós possamos aí, então, amados irmãos, ir para as nossas casas. Faça assim com suas mãos e deixe que eu possa abençoar você. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o amor de Cristo, nosso Senhor e Salvador, as doces, as insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja hoje e sempre com todo o povo de Deus. Digamos todos, cobertos a mão com a paz do Senhor.